é esférica. E através de testes de curvatura, assim, tentando comprovar se a Terra realmente é uma bola, realmente a gente chega nessa conclusão de que ela não é. Então, Vários testes já foram realizados no Brasil e no mundo inteiro, já concluindo essa certeza, né? então deixa eu entender bem. Quando eu imaginei plano, é que a minha cabeça ainda estava na Idade Média. Certo? Não. Na Idade Média a Terra não era um círculo, como você falou. Né? Mas aí nós estamos falando dela não ser uma bola, dela não ser, então. Esférica, É isso, né? exatamente. Quer dizer, aí, na bola ela é redonda, mas não é uma bola. É isso? Não é esférica. Ela é uma Ela tem esse circunferência, formato então. aqui, ó, mais ou menos. Deixa eu ver. Ah, tá aí. Ah, é uma circunferência, eu tô vendo. Quer dizer, esse desenho aí é a partir do quê? Do Polo Norte, é isso? Exatamente. Aqui seria o centro da Terra, né, o Ah. que a gente conhece como Polo Norte, e essa barreira circular, ela seria o que a gente conhece como Antártida, que seria um círculo de gelo que faz esse contorno com o nosso mundo. Sei. Agora, Siddhartha, explica outra coisa pra gente. E essas fotos que a Estação Internacional manda pra nós? Então, assim, como a gente entende, e até é algo bem simples de entender, hoje em dia a tecnologia está bastante avançada. Perdemos o contato com o Siddhartha. Veja que coisa curiosa. Eu estava falando que a tecnologia está muito avançada, mas deu. A gente consegue recuperar ou não? Se a gente... Siddhartha, por Opa, favor. você. Você falou de tecnologia, deu um pif aí. O balão Teles deve ter caído aí. Então vamos lá, por Enfim, favor. né? Seriam, no caso, então, computação gráfica, na verdade. Agora, algumas imagens tiradas em alta altitude, né, mostrando o relevo, na verdade seriam ou balões, né, que inclusive tem até um projeto da própria Google, que é o projeto Loom, ou drones que tiram essas fotos, né, que a gente vê no Google Earth. Agora, Siddhartha, e os outros planetas do sistema solar? Eles também são esféricos ou não? Na verdade, não existe essa questão do sistema solar. A Terra é estacionária, é o centro do universo e, no caso, assim, essa pergunta é bastante comum. Se a Terra é plana, por que que a gente visualiza, assim, os planetas, que na verdade são estrelas errantes, pela própria definição da palavra planeta? E isso não quer dizer que a Terra seja um planeta, porque a Terra, onde a gente vive, nosso mundo, não é um planeta, na verdade. Então é a mesma pergunta, é mesmo assim um exemplo que você poderia dar se, vamos supor, uma quadra de basquete é plana, por que que a bola é redonda? Ou se as frutas de uma macieira são redondas, por que que a macieira tem um outro formato? Ou a mesa de bilhar plana e as bolas redondas? Porque na verdade o que a gente entende como planetas e essa fantasia que é passada de que seriam enormes pedaços de rocha, né? Essas bolas flutuando no espaço sideral, isso é uma fantasia criada, né? Para impor essa exploração espacial e com isso, consequentemente, captar recursos. E o que na verdade que a gente nunca foi e nunca vai para a Lua, né? Assim como a maioria da população da Rússia e grande parte dos Estados Unidos também não acredita que o homem foi à Lua. Então o que acontece é exatamente isso. Esses planetas não são o que eles dizem que são, né? São na verdade luminares. Então é um engodo dizer que o homem já chegou na Lua? É uma mentira? É o menor mentira. Ah, Inclusive tá. existem diversas evidências, né? Tem até um canal aqui no YouTube de um amigo nosso que ele criou um documentário bastante extenso, com bastante vídeos analisando cada detalhe, que se chama o canal Inteligentista, do nosso amigo Douglas, onde qualquer pessoa pode dar uma analisada lá e confirmar isso por si mesmo, né? Agora, Siddhartha, você falou que a Terra não é um planeta, é isso? Exatamente, a Terra não é um planeta. E o que ela é, então? Desculpa. É o nosso mundo, nosso universo é fechado, né? Coberto por um firmamento e não existe nada além, que a gente saiba, nada além desse firmamento. E tudo que a gente vê ao céu são luminares
o que a gente entende como que muita gente acha que são planetas, alguns a milhões de distância da Terra. Inclusive o Sol não estaria a essa distância, como eles afirmam. Estaria próximo e seria menor, no caso. Ah. Assim Mas- como tem nessa imagem, tá vendo? O Sol e a Lua ali. Sei, tô vendo. Eu vou te perguntar, mas não tem um sistema solar? Então não existe? Não, o sistema solar não. Ah, tá. Então a Terra está É no um centro? sistema fechado, na verdade, né? A Terra está no centro, então? Não seria o centro, porque essa questão de espaço sideral também é outro engodo, né? Uma fantasia que foi criada a partir de várias ficções aí. E o nosso mundo não tem essa questão de exploração espacial. A Terra ela é estacionária, ela não se move e não existe nada além dela. Pera um Nosso pouquinho, mundo. só para eu entender, preciso regular. A Terra não se move. Não se move, é estacionária. Mas o Sol nasce de um lado e se põe do outro. Então quem é que se move? Os luminares, eles fazem essa circunnavegação ao redor da Terra, Ah, né, de trópico a trópico, de Câncer para trópico de Capricórnio. então pera um pouquinho, para eu entender. Então a Terra está parada no espaço? Não, ela não está no espaço. Não. Não existe essa fantasia de espaço sideral, isso aí é uma ilusão. Então onde ela está? Ela está estacionária. Agora, assim, conforme a cosmologia bíblica, que é algo que eu também acredito, ela estaria assim fixa num oceano primordial, num solo. No solo? Mas Isso. e o Sol? O Sol gira em torno dela? O Sol ele faz a circunnavegação ao redor do plano Tá. do nosso mundo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Preciso rever meus conceitos aqui, por isso estou pedindo explicação didática a você. Realmente. Então, Realmente que é a algo Terra assim, tá bem parada impactante a gente e o entender, Sol mas gira em existem torno da Terra, diversas é isso? comprovações de tudo isso. Perdão, não entendi. Existem diversas comprovações de tudo isso. A gente não é uma especulação, é uma questão de ciência comprovada, reproduzível, inclusive observável empiricamente. Todas essas questões que a gente tem abordado. Não é à toa que o movimento da Terra plana tem crescido cada vez mais no mundo inteiro, porque a gente comprova o que a gente fala, né? Através de experimentos e o seu próprio senso empírico. Agora, isso não é uma brincadeira que está fazendo comigo, não é? Não? De maneira nenhuma. Inclusive, muitas pessoas já estão estudando, se aprofundando nesse estudo, nessa pesquisa, no mundo inteiro. Inclusive, até o próprio Olavo de Carvalho teve a curiosidade de estudar e pesquisar sobre esse assunto. E conforme ele mesmo afirmou, né, até então não existe nada que consiga refutar os experimentos de planicidade das águas, porque, como a gente sabe, né, o nível da água é nivelado. A água ela não faz curva. Essa fantasia de que a gente vive numa bola molhada giratória, conversível, vagando loucamente pelo espaço sideral, é uma enorme fantasia criada aí para ocultar o verdadeiro conhecimento do nosso universo, né? Para diversos motivos, para assim como ocultar tecnologias, quem conhecimentos. criou essa fantasia? Foi o Newton? Não, na verdade Foi o Einstein ou não? Na verdade é um conjunto assim de vários fatores. Se a gente for analisar de uma maneira racional, a própria natureza humana tem essa questão de manter o controle sobre, inclusive ocultando o conhecimento das massas. Então responde a minha pergunta. Foi o Newton que criou isso? O físico? O Newton também faz parte. Tá. Inclusive tem uma questão da conspiração jesuítas, que é algo bem mais antigo, né? E tem muita ligação com a maçonaria, que é algo que o Einstein faz parte toda essa dessa questão. conspiração aí? Oi, Newton também faria parte. O Einstein faz parte dessa conspiração? Exatamente. Inclusive seriam o que a gente considera pseudocientistas, né? Cientistas acadêmicos que foram vendidos para o sistema, pelo sistema, para cobrir esse engodo, né?